Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso clube. Eu sou Guilherme Fontes e hoje trago para você mais um vídeo da série Os 11 aqui no nosso canal. Infelizmente, acabou a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes de 2025, mas ela trouxe para a gente muitas surpresas e trouxe também alguns craques para a gente colocar aí na nossa seleção do campeonato. Se você curte esse tipo de conteúdo, assim como nós, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo, compartilhe para a galera ficar sabendo quem foram os verdadeiros melhores jogadores da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Siga a gente nas redes sociais, @nosso clube OFC, e sem mais delongas, vamos, portanto, para a seleção da Copa do Mundo de Clubes de 2025, de acordo com o nosso clube. No gol, começando com um cara que merece muito respeito por tudo que construiu na carreira e também pelo que fez nesse Mundial. Fábio, do Fluminense. É bem verdade que a disputa aqui foi boa, né? Nós tínhamos algumas opções interessantes, como Robert Sanchez, do Chelsea, que foi crescendo ao longo do campeonato, fez uma final gigantesca, eleito pela FIFA o melhor goleiro do torneio. Tínhamos também o Bono, do Al Hilal, que salvou o time árabe em alguns momentos, mas a gente não pode deixar de destacar o Fluminense, né? Que chegou na semifinal, tem que contar, sim, com alguns representantes aqui nessa seleção, e o Fábio é um deles, um cara que ajudou demais o tricolor carioca, e eu diria que principalmente em partidas muito difíceis, né? Como o contra o Al Hilal, contra o Inter de Milão, contra o Borussia Dortmund. O Fábio fez algumas defesas muito importantes, e para nós, o nosso clube foi, portanto, o melhor goleiro do Mundial. Na lateral direita, aí já foi uma unanimidade, né? O melhor lateral direito do mundo atualmente, sem sombra de dúvidas. Hakimi, do PSG. Apesar de ter feito uma final bem ruim, né? Foi anulado ali pelo time do Chelsea. A gente precisa levar em conta as partidas que ele fez antes, né? Com alguns gols, assistências, sempre ajudando defensivamente também, indo para a linha de fundo, acertando cruzamentos, um bom driblador, bons passes. Hakimi, do PSG, foi para nós, do nosso clube, o melhor lateral direito do Mundial. Para a dupla de zaga, escolhemos dois brasileiros, dois caras experientes, que são muito bons tanto dentro quanto fora de campo, líderes nas suas equipes, e nesse Mundial não foi diferente, né? Dois caras que também foram muito bons dentro de campo, as equipes que tomaram pouquíssimos gols enquanto eles estiveram em campo, dois caras muito seguros, bons desarmes, boas interceptações. Estou falando do Marquinhos, do PSG, esse foi uma unanimidade praticamente, e Thiago Silva, do Fluminense, dois times que fizeram grandes campanhas e que também, como eu já falei, devem ter representantes sim aqui na nossa seleção. Na lateral esquerda, um cara que foi praticamente a sensação desse campeonato, né? Um cara que tem uma fama aí de debochado, de ser chato para o adversário, de ficar provocando, mas que dentro de campo também a gente precisa ressaltar aqui que ajuda demais a equipe do Chelsea, tanto ofensivamente quanto defensivamente, incomoda demais dentro de campo também, sempre marcando muito bem, oferecendo bons cruzamentos. Estou falando aqui do Cucurella, do Chelsea, um cara que também cresceu muito ao longo do campeonato, que ajudou demais o Chelsea a levantar essa taça. No meio de campo, talvez a disputa mais acirrada aqui da seleção do nosso clube, né? Nós tínhamos algumas boas opções, né? Tínhamos o Kimmich, do Bayern de Munique, posso citar também os três aqui do PSG, o Vitinha, que fez um baita campeonato, com exceção do jogo contra o Botafogo e da final. Posso citar também o Fabian Ruiz, que fez alguns gols, foi decisivo, o João Neves, que foi bem na final, diga-se de passagem, com exceção da expulsão, mas nós optamos por três jogadores que foram campeões e que, de certa forma, contribuíram ainda mais com a sua equipe, principalmente em partidas mais decisivas, né? Foram mais protagonistas. Estou falando aqui do Moisés Caicedo, volante do Chelsea, um volante mordedor, muito bom marcador. O Enzo Fernandes, do Chelsea, que foi o líder de assistências do campeonato, mais uma grande competição para ele, um cara jovem que já ganhou muitos títulos. E o Cole Palmer, né, que foi eleito pela FIFA o craque do torneio, um cara muito habilidoso, que também deixou seus golzinhos em partidas importantes e que, mais uma vez, deixou o mundo gelado, né? O Cole Palmer, ou melhor, Cole Palmer, do Chelsea. Para o trio de ataque, também uma disputa acirrada, né? Tínhamos algumas opções interessantes, como o Doué, do PSG, que foi eleito o melhor jogador jovem do torneio, o Di Maria, que foi um dos artilheiros, até o Messi, de repente, poderia entrar aqui nessa briga, mas optamos primeiramente pelo Dembélé, do PSG. Depois que ele entrou no campeonato, ajudou ainda mais com o ataque do PSG, mais gols, dando mais trabalho para o adversário, e um dos candidatos à bola de ouro desse ano, sem sombra de dúvidas. Foi anulado na final, mas a gente não pode anular o que ele fez antes da final, né? Então Dembélé está aqui na nossa seleção. Além dele, um que para mim está pelo menos no top 5 melhores jogadores do Mundial, né? Estou falando do John Arias, do Fluminense. Deu muito trabalho para o adversário aí naquela ponta direita do tricolor carioca. Boas assistências, bons cruzamentos, bons dribles, muito habilidoso, fez um gol de falta, ajudou demais o Fluminense em vários momentos, foi o melhor jogador do time, sem sombra de dúvidas, nessa gigantesca campanha, né? E ajudou, por exemplo, naquele jogo que o Fluminense teve que virar contra o San Hyundai, que foi um jogo difícil, contra o Borussia Dortmund, deu muito trabalho, contra a Inter, enfim, John Arias, sem sombra de dúvidas, tinha que estar aqui na nossa seleção do Mundial de Clubes. E o nosso centroavante, a gente escolheu um cara com muita estrela, né? Depois que entrou, acho que contribuiu ainda mais com o time do Chelsea. Acho que se não fosse ele, o Chelsea muito provavelmente não seria campeão. Estou falando do João Pedro, né? Eu acho que o Ancelotti achou aí do nada, entre aspas, o novo camisa 9 da seleção. Ele que já vem crescendo na carreira, né? Tinha ido muito bem, fazendo seus golzinhos no Watford, no Brighton, e agora no Chelsea tenho certeza que não será diferente. Fez 2 golaços contra seu ex-clube na semifinal, fez um belo gol também na final e tem se mostrado um camisa 9 nato, né? Com muito faro de gol, e tinha que estar aqui com certeza na nossa seleção. Para melhor treinador, a disputa foi principalmente entre Enzo Maresca, do Chelsea, e Renato Gaúcho, do Fluminense. Dois treinadores que levaram equipes desacreditadas até pelo menos as semifinais, mas optamos pelo cara que foi campeão, que foi se reconstruindo ao longo do campeonato, ao longo da temporada também, na Premier League.
E no Mundial, né, estamos falando aqui do Mundial, obviamente, no Mundial não foi diferente, né? O Enzo Maresca foi mudando sua escalação, mudando suas estratégias de jogo de acordo com os adversários, anulou o timaço do PSG, que raramente foi anulado ao longo dessa temporada. Então, Enzo Maresca do Chelsea, o grande campeão do Mundial de Clubes, foi eleito por nós, do nosso clube, o melhor treinador da competição. E para fechar, quem foi o grande craque do Mundial de Clubes de 2025? Para nós do nosso clube, um cara muito frio, muito gelado, melhor dizendo, que foi bem, principalmente ali no mata-mata, cresceu ao longo do campeonato, um jogador extremamente promissor, extremamente habilidoso, muito bom driblador, colocou a defesa muito boa do PSG no bolso, né, colocou o Nuno Mendes no bolso, que é muito difícil, bom chute de média e longa distância, 3 gols no campeonato, deixou também suas assistências, muito bom driblador, muito habilidoso, né, muito ágil também. Estou falando aqui do Cole Palmer do Chelsea, que também foi eleito pela FIFA o melhor jogador do torneio, e por nós aqui do nosso clube. Bom, e essa foi a nossa seleção do Mundial de Clubes, portanto, né? Tivemos aqui 3 representantes do Fluminense, que merecia, sim, ter uma boa representação na nossa seleção. O Fluminense que fez uma campanha gigante, chegou na semifinal. O Chelsea também, que contrariou diversas expectativas, foi o grande campeão, foi o time que contou com a maior representação aqui de jogadores no nosso U11. E o PSG, né, que independente do vice-campeonato, foi o melhor time da temporada, sim, campeão da Champions League. E no Mundial não foi diferente, foi muito bem também, apesar de não ter ido bem na final e contra o Botafogo, né? Mas o Hakimi, o Marquinhos e o Dembélé fazem, sim, por merecer estar aqui na nossa seleção. Muito bem, meus amigos, esse foi mais um vídeo aqui no nosso clube, espero que você tenha gostado, deixe um like no vídeo, compartilhe, comente, deixe aqui nos comentários se você concorda com a nossa seleção, se você discorda, enfim, sua sugestão, sua crítica é totalmente bem-vinda. Siga a gente no Instagram e no TikTok também, tá? @nossoclubeofc e ative o sininho das notificações para não perder nada. Eu sou o Guilherme Fontes, vou ficando por aqui, infelizmente acabou a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes de 2025, mas trouxe pra gente aí muitas surpresas, muitas emoções, e a gente não poderia deixar de trazer aqui o nosso U11. Muito obrigado, forte abraço.